E aí galera da live, tudo bem com vocês? Dando continuidade às nossas séries de estudos, nós estamos estudando agora sobre o Espírito Santo. A gente viu quem é o Espírito Santo no estudo anterior e agora nós vamos ver o que ele faz, as funções dele. Então vamos para a palavra. Abra aí a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Fala o seguinte: Novamente Jesus disse: Pai, seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Isso aconteceu após a ressurreição, que ele se encontrou com os discípulos já com o corpo dele glorificado. Em contrapartida a esse versículo, nós temos Atos. Mais para frente um pouquinho, Atos capítulo 1, versículo 8. Fala o seguinte: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aí eu comecei a pensar, pessoal, esse negócio de... Primeiro Jesus disse: recebam o Espírito Santo, e soprou sobre eles. E depois Jesus disse: quando vocês receberem o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas. E eu comecei a parar a pensar, se eu tivesse na hora, eu ia dizer: Jesus, espera aí, que eu sou meio broco para essas coisas. O senhor podia me explicar melhor sobre isso? E meditando na palavra, a gente começa a entender que existem essas duas diferenças. Existe a diferença sobre o Espírito Santo em vós e o Espírito Santo sobre vós. E é justamente essa distinção que a gente quer tratar aqui, tá? Por exemplo, o Espírito Santo em vós, que foi o primeiro texto que a gente leu, que foi quando Jesus soprou sobre o Espírito Santo sobre os discípulos. Aquilo gera o fruto do Espírito. Aí vocês abrem lá em Gálatas, se vocês forem para Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Ele fala o seguinte: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Primeira coisa, pessoal, pelo amor de Deus, o fruto do Espírito não é os frutos do Espírito são. É um fruto só que consegue abranger todas essas qualidades. É como se fosse uma mexerica cheia de bago, tem um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. O fruto do Espírito é uma coisa só, que é gerada em você. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é que o Espírito Santo em você, dentro de você, gera o caráter de Cristo, que é o fruto do Espírito. Porque em Cristo nós temos tudo isso. Em Cristo nós temos o amor, em Cristo nós vemos alegria, paz, paciência, amabilidade, todas essas qualidades. Então o Espírito é responsável em você em gerar um caráter parecido com o de Cristo. Então, quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor, o Espírito já vem dentro da gente e começa a fazer esse trabalho, começa a gerar o caráter de Cristo. Isso é o Espírito Santo em vós, que Jesus falou no começo. Mais na frente, no livro de Atos, quando ele fala o Espírito Santo sobre vocês, que aí ele fala sobre poder e fala sobre virtude, aí já é outra parte que são os dons do Espírito, que a gente vai ver mais na frente um pouquinho em Coríntios. Você abrir a sua Bíblia em Coríntios 12, versículo 8, fala o seguinte: Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de língua. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Aí é a segunda parte, é a parte em que Jesus fala sobre receberei o Espírito Santo sobre vós. E essa parte dos dons do Espírito são justamente ferramentas que nós recebemos para fazer algo para o Senhor. Primeira parte, que é o Espírito Santo em nós, é para tratar o nosso caráter e gerar um caráter aprovado como o de Cristo. A segunda parte, que é os dons do Espírito, aí trata sobre ferramentas que a gente pode ter
para exercer o nosso ministério. E isso é indispensável. Então a gente tem que saber trabalhar com essas duas coisas. Começar a tratar o nosso caráter pelo Espírito e começar a receber em nossas mãos ferramentas para que a gente possa trabalhar e exercer o nosso ministério com perfeição, para a gente não ficar na mão, precisando fazer alguma coisa sem saber como. O Senhor nos dá essa capacitação, tanto aprovando o nosso caráter pelo fruto do Espírito, quanto com os dons do Espírito, para que a gente exerça bem o ministério, tudo para a honra e para a glória dele. Amém? Então continua com a gente, vamos tratar sobre isso no culto da Life, na EBD, que você acompanhe junto com a gente e cresça na fé e seja edificado na fé. Amém? Fica na paz.